Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro, você está no nosso canal do YouTube e esse vídeo está sendo gravado para explicar um dos textos que a gente encontra no Evangelho de Lucas, mais especificamente capítulo 9, lá no finalzinho, quando Jesus fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno ou está apto ao reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? O que significa colocar a mão no arado e olhar para trás? Como que eu consigo aplicar isso para a minha vida? São perguntas que eu vou responder nesse vídeo aqui, mas você que não é inscrito no nosso canal já se inscreva, ative as notificações e depois que acabar esse vídeo que é curtinho, você dá mais uma fuscada no canal, tem coisa de qualidade aqui para vocês. Bom, indo direto ao ponto, um grande erro que as pessoas cometem, não somente ao analisar esse texto, mas ao analisar qualquer texto da Bíblia, é colocar os óculos do século XXI para analisar um texto do século I. Isso é um erro, isso vai gerar erros de interpretação graves. O correto, o que tem que acontecer é tirarmos os óculos do século XXI, colocarmos os óculos do primeiro século para poder analisar um texto do primeiro século. E quando Jesus fala sobre um arado, ele não tinha em mãos o arado que eu conheço, Júlio. Se você me perguntar, Júlio, o que é um arado para você? Na minha concepção, um arado é quase como se fosse uma vassoura de metal, com umas pontinhas de metal ali, e aquilo ali é um arado. Para Jesus não era isso. Eu tenho que, antes de tentar interpretar o texto, eu tenho que mergulhar dentro do contexto. E o que era um arado naqueles dias? O que era o arado, mais especificamente falando? O arado ele era uma peça bem pesada, normalmente feita de madeira, com uma ponta de ferro. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui, talvez nesse cantinho, de um arado da Palestina do primeiro século. E para que servia o arado? Ele abria buracos, ele abria valas em um campo que seria semeado. Normalmente o arado ele era puxado por juntas de bois. Vamos colocar dois bois, um trabalhando ao lado do outro. Inclusive, é justamente nessa imagem de dois bois trabalhando um do lado do outro que Paulo tira a imagem do jugo desigual. Você não podia colocar um boi mais alto e um boi mais baixo, porque ia dar um desequilíbrio. Os bois tinham que andar no mesmo ritmo, ter a mesma altura, ter a mesma força, para que o trabalho fosse feito de maneira correta. E quem guiava esses bois era o trabalhador, o lavrador, o agricultor, enfim, aquele camarada ali que estava no serviço. Por exemplo, Eliseu, se você ler o relato de 1 Reis, capítulo 19, Eliseu ele era um lavrador, ele lavrava um campo com juntas de bois, com 12 juntas, ele era o responsável pela 12ª, 1 Reis capítulo 19. Como que acontecia? O lavrador posicionava os bois no início do trajeto, prendia a canga, o jugo, amarrado ao arado, e conforme os bois iam andando, eles iam empurrando aquela peça pelo chão. Se o lavrador levantasse muito o bico do arado, o arado não ia cavar, que era o objetivo. Agora, se o lavrador embicasse muito o arado, os bois não iam conseguir andar, porque ele é como se estivesse ancorados, como se estivessem arrastando uma âncora. Então, com uma mão, normalmente a mão esquerda, o lavrador ele tomava conta da altura do arado. O bico do arado nunca podia ficar muito para cima, senão ele não cavava, e nem muito para baixo, senão ele abria um buraco muito fundo ou até emperrar fincado na terra. Com a mão direita, ele levava normalmente um espeto, um aguilhão. Lembra lá daquele texto de Paulo? Onde está a morte, teu aguilhão? O que é um aguilhão? É como se fosse uma lança de madeira com uma ponta de ferro que ele usava para tocar os bois. Se o boi estivesse saindo da reta, da linha que ele traçou, ele vinha com o aguilhão, espetava de um lado, espetava do outro, para que o boi mantivesse o trajeto. Então, com uma mão, ele segurava o arado. Com a outra mão, ele tocava os bois e os olhos daquele lavrador, agora vem a parte importante, os olhos daquele lavrador tinham que estar no sulco, na vala que ele estava abrindo. Ele não podia perder aquela reta, aquele traçado de vista. Porque se ele olhasse para trás, conversasse, falasse com alguém,
o boi poderia muito bem dar um passinho para o lado e ele começar a cavar uma outra vala. E aí você imagina, ao invés de ter uma vala reta, perfeita, retilínea, ele ia ter um zigue-zague, ele ia ter um pedaço mais fundo, um pedaço mais raso, e ia ser uma besteira. Então era um trabalho que exigia muita atenção. O lavrador tinha que estar 100% dedicado àquilo que ele estava fazendo. Ele não podia conversar, ele não podia pegar o telefone dele e mexer no zap, ele não podia ligar para os amigos, ele não podia... Ele tinha que prestar atenção no trabalho. Era uma mão no arado, uma mão no aguilhão e os olhos... Ele olhava entre os dois bois, ou entre as pernas dos bois, para poder ver a terra e para poder ver o caminho que o arado tinha que percorrer. Tirando essa imagem da vida agrícola da Palestina do primeiro século, Jesus faz uma aplicação concernente ao reino de Deus. Ele fala, olha, aquele que colocar a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. O que é que Jesus está falando? Ele está falando de comprometimento, dedicação. Ele está falando sobre um nível de atenção, um nível de entrega, uma renúncia aos compromissos desse mundo em um nível muito alto. Porque assim como alguém desatento poderia causar um estrago num campo que estava sendo preparado, assim também alguém que está caminhando para a vida eterna poderia causar um grande acidente se estivesse, então, distraído com os assuntos, com, enfim, as coisas dessa vida, com qualquer outra matéria. Jesus está tirando uma imagem do mundo agrícola para falar sobre comprometimento, para falar sobre atenção e dedicação. E aí, como é que eu aplico isso para a minha vida, sabendo que eu não posso conforme Paulo diz, escrevendo para Timóteo, olha, nenhum soldado na guerra se compromete, se envolve, se enreda com as coisas dessa vida. Não pode ter, sabe, um pé aqui, um pé lá. Eu não posso estar um pouquinho aqui, um pouquinho do outro lado. Não. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Ou eu tô no reino ou eu não tô. Eu tenho que estar totalmente comprometido com a minha trajetória. Eu saí do ponto A para chegar no ponto B. Então, até eu chegar no ponto B, nada de distrações, nada de conversa fiada, nada de nada. É foco total naquilo que eu estou fazendo. Era isso, mais ou menos, até porque dá para a gente explorar outros significados, um texto muito rico, que Jesus queria dizer quando ele usa a figura do lavrador. Perfeito? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Deixa um like, deixa um comentário, recomenda para alguém e fiquem ligados. Vamos tentar produzir mais conteúdo aqui por essa rede, tá bom? Quem falou aqui foi o professor Júlio Ribeiro. Um grande abraço.